Bem-vindos a mais um La Fonte Talks. Eu sou o Max Germano, gerente de design da La Fonte, e hoje a gente tem o prazer de receber a Amanda Feber, né? A Amanda Feber é um talento enorme, né? Ela é fundadora da Architecture Hunter, né? E hoje a gente vai saber um pouco mais da história dela, né? Conhecer os projetos futuros e o que ela está fazendo atualmente. Então, Amanda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, Max. Muito legal mesmo estar aqui. Eu tenho uma admiração pela marca há super tempo, então estar aqui realmente é uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Uh, Amanda, como surgiu, né, a sua... Eu queria que você contasse um pouco para a gente como surgiu a sua paixão por arquitetura, né, como foi o comecinho da sua carreira, né, até você ter o clique, né, o estalo de criar a plataforma. Olha, eu acho que assim, o interesse e a curiosidade pela arquitetura, pelo design, decoração, eu sempre tive desde criancinha. E é muito engraçado porque não tenho ninguém na minha família na área trabalhando, tipo, Uhum. meus pais não têm nada a ver com essa área criativa, assim, tipo, Certo. nada a ver. Ninguém na minha família, avós, tios, nada, assim. E não sei por que, de onde vinha, assim, mas desde criança eu falava que eu ia ser arquiteta. Sem nem saber direito o que era ser arquiteta de verdade, né? Que legal. Então, assim, esse interesse, essa curiosidade sempre teve, não sei de onde. E aí eu gosto de dizer que a paixão nasceu de verdade quando eu entrei na faculdade. Porque aí que eu fui entender, me aprofundar, realmente entender a arquitetura e comecei a entender a real importância. E acho que esse interesse virou uma paixão de tipo, meu Deus, pô, é muito mais importante do que eu imaginava, assim, é muito mais legal, tipo, é incrível, assim, sabe? Eu me surpreendi ainda mais positivamente. Então, eu fiquei obcecada por arquitetura quando eu entrei na Que incrível. faculdade, que foi até, assim, o que me fez criar o Architecture Hunter, sabe? Certo. E aí, conta pra gente um pouquinho mais como que foi essa trajetória, né? Você se formou, aí você trabalhou na área ou não, ou já foi direto, já criou o Architecture Hunter? Como foi o comecinho, né, e os principais desafios, né, do Jornada. empreender digital, dessa jornada, né? Na verdade, é muito curioso, porque a minha jornada foi super despretensiosa. Eu sempre gosto muito de usar essa palavra também. Certo. Porque quando eu entrei na faculdade de arquitetura, como eu falei, eu fiquei super apaixonada. E aí, para a faculdade de arquitetura, a gente tem que sempre salvar muitos estudos de caso, né? Uhum. Para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, eu ia salvando no meu celular várias referências de projetos de arquitetura do mundo inteiro. E aí, quando eu cheguei no final do primeiro semestre, em 2013, Uhum. e aí eu fui, sei lá, tipo, analisar todas as fotos que eu tinha ali, eu falei, nossa, o mundo precisa ver isso. Vou criar um Instagram para compartilhar essas Essas referências, essas descobertas, né? descobertas, essas caças, Essas as caças. minhas É, caças de é. arquitetura. E eu criei Instagram e assim, a página sempre se chamou Architecture Hunter, sempre foi em inglês, sem querer também, tipo, adoraria dizer É. que foi super visionário, mas Uma coisa estratégica, né? não Teve um plano de foi, negócios por não trás. foi, não foi. Foi simplesmente porque os projetos eram do mundo inteiro, então eu falei, Sim. vou escrever Fazia em mais inglês. sentido, né? E aí foi super legal, porque foi uma das primeiras páginas de arquitetura de curadoria no Instagram no mundo. No mundo. Porque o Instagram Incrível. nasceu em 2010 e ele ficou popular em 2012. Então, em Sim. 2013, tipo, ainda era aquela época em que a gente usava o Instagram por razões mais pessoais, nunca Sim. profissionais, assim, tipo, não é como hoje que, poxa, as marcas têm Sim. é uma ferramenta profissional, é um portfólio, não era isso, assim. Então, de novo, assim, foi despretensioso, sabe? E aí foi um dos primeiros, era em inglês e explodiu, assim, tipo, e aí foi muito legal porque sempre teve o posto de maior Instagram de arquitetura independente do mundo. Sim, claro. E era engraçado porque ninguém sabia que quem tava por trás era uma menininha do É. Brasil, sabe? De 18 anos. 18 anos. Meu É, é. Deus. E então, você falou que foi rápido esse crescimento, assim. Quais foram os principais aprendizados, assim, esse crescimento tão rápido, assim, Sim. sabe? Assim, até quando eu falo, ai, cresceu rápido, acho que as pessoas imaginam, tipo, nossa, tipo, da noite pro dia foi 3 milhões. Tipo, Sim. na verdade, não. É um crescimento super exponencial. Então, assim, quanto mais seguidores
o Architecture Center tinha, mais seguidores ganhava, sabe? Então, a curva de crescimento do Architecture Center é assim. Certo. Então, só que se você parar para pensar, tipo, hoje o Architecture Center tem 3,1 milhões de seguidores, são 12 anos de existência. É uma E jornada. nunca teve um dia que eu acordei e falei, o que aconteceu? Tipo, foi sempre exponencial mesmo, assim, sabe? Então não teve um momento, assim, de do nada um crescimento que eu não estava esperando, sabe? Foi bem de formiguinha, assim, muito legal, diria. Muito bom. E como que funciona a curadoria, né, desses projetos, né? Você vai buscar, as pessoas chegam até você? Hoje os dois. Na verdade, é um bom tempo já os dois. Isso pra gente é uma coisa muito importante, porque Legal. acho que talvez esse tenha sido um momento assim que eu percebi, tipo, nossa, acho que a gente tem uma relevância legal além de grandes números. Porque se os arquitetos e os designers estão começando a mandar os projetos, é porque eles desejam, sonham em ser publicados aqui. Mas no começo, claro, era 100% caça. Sim. Por isso que o nome sempre foi esse também, tipo, caça... Hunter, caçador, né? tipo, de arquitetura, caçadora de arquitetura. E hoje a gente recebe, tanto que assim, a gente tem uma plataforma, um site do Architecture Hunter, que é onde a gente hospeda os nossos vídeos, que hoje é o nosso principal diferencial, mas lá também tem uma ferramenta que a gente criou para os arquitetos e designers enviarem os seus projetos para a nossa avaliação de curadoria. E como que funciona? Hoje, a Rafaela Galafassi, que meu braço direito também no time editorial, ela é coordenadora editorial no Architecture Hunter, ela analisa, tipo, faz esse primeiro filtro do que tem a ver, o que potencialmente tem a ver com a nossa curadoria. Perfeito. E até para que a gente, tipo, tem assuntos, as pautas e tudo mais. Então, tipo, isso aqui pode fazer sentido naquele momento, isso aqui pode ser agora. E aí a gente tem reuniões, eu e ela, esporádicas, assim, para a gente avaliar, então, depois desse pré-filtro que ela fez, para a gente pensar juntas, então, tipo, ok, o que vai ser, então, de fato, ser publicado. Mas isso não tira o fato da gente também estar sempre caçando os projetos, estando muito atento ao que os próprios arquitetos estão postando, os fotógrafos, tipo, o Instagram dos fotógrafos é uma super fonte pra gente também. Com certeza. Dos render makers. Sim. E, enfim, então a gente continua. Hoje é um misto entre as nossas caças, certo, e também o que a gente recebe. Perfeito. E, bom, o Instagram, como você mesmo disse, né, ele é inglês, então ele é global, né? Hoje, você pode dizer que a maioria das publicações são globais ou vocês focam no mercado brasileiro? Como é que funciona essa parte? Então, isso é muito legal, porque assim, a nossa audiência, dos 3,1 milhões, 9% é Brasil. 9%? Nossa. Tipo, 91% é espalhado no resto do mundo. Então, assim, tipo uns 23% Europa, aí 10% Estados Unidos, 9% Brasil, 8% Índia, 6% México, 3% Austrália. Assim, é extremamente espalhado, assim, não tem um lugar... pulverizado, acho que essa é a palavra. Não tem um lugar que, tipo, nossa, sei lá, 1/3 da nossa audiência está aqui, sabe? Tipo, é bem pulverizado mesmo. Até a gente considera, quando a gente pega os nossos dados, a gente considera a Europa como um todo, porque os países da Europa são pequenos, menores. Então, então a gente pega a região. Continente. O continente. Então, assim, a gente precisa sempre manter esse equilíbrio, um balanço de estar comunicando a arquitetura global. Certo. É claro que somos brasileiros, com muito orgulho, muito. Então a gente... E também por estar com... É diferente de ter um contato físico aqui com os arquitetos, então a gente acaba tendo muito contato de receber os projetos, de saber, né? Então, a maior parte, sim, tipo, é global, sim. Mas a gente, talvez o país que seja mais publicado, pode ser que seja o Brasil. Acho que se a gente for falar dos vídeos do Architecture, sim, aí sem dúvidas, tipo, a maior parte é Brasil. Até pela facilidade geográfica, claro, né? A gente tá aqui, então é mais fácil a gente gravar aqui do que gravar fora do Brasil. Claro. E a gente também aqui no Brasil, assim, tem arquitetos, obras, né, designers fantásticos. Aí tem que ter um material muito rico, assim, para espalhar para o mundo, né? Então, acho que admirado. E admirado. Muito admirado. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, assim, de ver, porque a gente teve grandes gênios da arquitetura, depois no Brasil a gente teve um momento de um hiato aí de produção arquitetônica brasileira. Sim. E nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas,
voltou, e eu diria que na última década, então, voltou mais com força ainda, a arquitetura como referência, inspiração para o cenário global, sabe? Que incrível. E a gente até conversando com muitos arquitetos, eles têm dito assim, o quanto eles têm feito projetos fora do Brasil. Eu tava nessa semana aqui de Design Week também, ouvindo um talk do Nildo José, Sim. que inclusive ele que assinou o projeto do Architecture Entre o Escritório, é? aqui em São Demais. Paulo. E ele tava contando que ele fez um projeto em Paris, e o cara falou para ele, o cliente dele falou para ele, eu quero um arquiteto brasileiro, eu não quero nenhum arquiteto aqui da França, eu quero minha casa super diferente, então eu quero um monte de imobiliário brasileiro. O cara queria um arquiteto brasileiro, sabe? Tipo, admirando, né? E exato. insistindo por isso, né? Que legal. Não, muito legal, assim, a gente tem muito orgulho. Na verdade, às vezes a gente tem que se policiar de também falar do mundo. Do mundo inteiro, né? Porque é uma plataforma global, né? Exato. E, bom, nesse assunto, né, da riqueza que a gente tem, né, na sua visão, qual a maturidade que o design e a arquitetura brasileira tem tido, né, atualmente, comparado com os trabalhos globais de arquitetura e design? Olha, eu acho que, até também conversando muito com arquitetos gringos, a visão deles, assim, acho que eu já ouvi de alguns gringos, de diferentes arquitetos não brasileiros, falando assim, não existe nada como a produção arquitetônica residencial do brasileiro. Eles admiram muito a nossa arquitetura residencial. E, assim, eu acho que também faz sentido, porque lá fora eles têm menos espaço disponível para arquitetura residencial e acaba se investindo bastante em arquitetura pública, coisas grandiosas, institucionais. E a gente, acho que, o oposto nesse sentido. Então, a gente, né, tem muito mais espaço, né, para arquitetura residencial, e isso acontece muito. A gente vê muitos desses condomínios que são de casas e tudo mais. Então, assim, a gente tem espaço ainda para fazer isso também. E eu acho que muita maestria. O arquiteto brasileiro sabe muito, tipo, como criar um lar, uma casa, com personalidade, com conforto, com tudo isso que putz, acho que realmente diferencia de lá fora, sabe? Então, é lógico, acho que a gente sabe fazer muito bem a arquitetura como um todo, mas o residencial, acho que, principalmente para os arquitetos de fora, eles ficam muito em choque com o que a gente faz. Tanto que, isso eu fiquei muito feliz, porque no ano passado a gente lançou nosso Prêmio Internacional de Arquitetura, o Architecture Awards, e tinham 25 categorias, e na categoria de projeto residencial, quem ganhou foi o Bernardes. Então foi um brasileiro, tipo, a gente teve gente de todos os continentes participando. Eu acho que essa foi a categoria mais concorrida. Que legal. E foi um brasileiro que ganhou. E o júri era internacional. Eu não sou júri do nosso prêmio, então não foi a minha opinião. Neutra nessa parte, exato. Conta um pouco pra gente, então, como funciona esse prêmio, né? Qual o propósito dele? Então, isso é uma coisa muito legal, porque talvez o desejo de ter o prêmio do Architecture Awards, talvez não, com certeza, ele sempre existiu. E acho que é uma coisa engraçada, assim, às vezes quando você vai me entender, às vezes quando você tá dentro, você não tem a visão que as pessoas têm da sua empresa fora, a gente tem uma outra visão, né? Então a gente sempre se perguntava assim, será que a gente tá pronto? Será que a gente tá pronto? Será que a gente já tem autoridade para fazer um prêmio de arquitetura? A gente sempre foi media partner de vários prêmios, eu sempre estive também do outro lado de ser júri de prêmios internacionais. Daí a gente ficava, será que a gente já tá pronto? Será que as pessoas vão aderir, né? Até porque as inscrições são pagas, então também existia uma barreira, uma novidade pra gente, assim. E aí, assim, isso até, na verdade, a gente tem um mapa, tipo, um roadmap de projetos e coisas que a gente quer concluir, que a gente entende. Para a gente fazer esse projeto, antes precisa vir esse, porque aí, assim, a gente vai ter estabelecido isso, conquistado aquilo, a visão sobre nós vai ser essa, então já dá para fazer aquilo. E o prêmio, ele estava em uma das últimas coisas desse nosso roadmap. Até que em 2023, eu e meus sócios, a gente estava conversando, tipo, planejando 2024. E aí a gente falou, e se a gente fizer uma coisinha aqui? A gente tirar esse do final e trouxer, será que já dá? E por algumas razões, assim, a gente, tipo, pesquisa e tudo mais, a gente entendeu que poderíamos ousar, tipo, e trazer isso. E aí deu super certo. E o propósito do prêmio, essa é a questão, a gente sempre curando, né, fazendo curadoria de arquitetura todos os dias, há 12 anos. Muita coisa, né, É muita coisa. São mais de 6 mil e não sei quantos projetos publicados. E eu lembro de
Todos. Todos? Todos. Eu lembro, assim, tipo, esse foi publicado, esse não foi. Eu lembro de todos. Às vezes eu até lembro, tipo, que ano que foi, mais ou menos. Sim. Mas eu lembro. Que Me legal. marca muito. Mas, assim, sempre tem algum outro que a gente fala, nossa, mas esse aqui tem uma coisa diferente. Tipo, a gente ama, senão não estaria publicando. Sim. A gente tipo, é muito rigoroso com a curadoria da publicação. Claro. Mas sempre tem um outro que a gente descobre alguma coisa sobre aquele projeto, que a gente fala, nossa, valoriza mais ainda aquele projeto. Que a gente fala, nossa, tem alguns projetos que eles mereciam ir além. Tipo, eles foram além, assim. Sim. Eles precisam ser honrados diferente. Merecia um prêmio, uma honra, né? Exato. Então, a gente criou o prêmio do Architecture Center para honrar a arquitetura e design. Então, isso pra gente foi um momento muito legal. E, assim, de muitas incertezas. No passado, será que vai dar certo? E deu muito certo. Que Então, bom, esse ano a gente já tá na segunda edição. E é legal, é por inscrição, é um prêmio internacional. Então, gente de toda a parte do mundo se inscreve. E é bem legal porque tem vários grupos de categorias também. Então, Como funcionam as categorias? Então, isso é legal, porque, por exemplo, tem a categoria... Tem a categoria arquitetônica residencial, aí tem a de interiores. E, tipo, dentro de cada um desses grupos tem também as categorias. Então, tipo... Subcategorias. Exato, exatamente. Tem de fotografia arquitetônica, tem de vídeo arquitetônico. Fotografia, incrível. Que para nós, isso é tão importante quanto a arquitetura. Porque às vezes a gente recebe materiais de projetos que são lindos, mas as fotos não, e a gente não publica. Claro. Então, também honrar o trabalho dos fotógrafos ou dos rendermakers, porque a gente posta muito render também, também se fez necessário. Claro. E o vídeo de arquitetura, por nós sermos grandes incentivadores, promotores do vídeo de arquitetura, a gente falou, não tem como o Architecture não ter uma categoria de vídeo. Nossa, legal. Então isso é muito legal. E também tem, esse ano vão ter algumas novidades. Porque no ano passado, a categoria de estudantes, ela tinha, tipo assim, meio que a meia entrada do cinema, tipo, metade do valor. E esse ano vai ser 100% gratuita. 100% gratuita para estudantes? Incrível, né? Você vai abrir possibilidades para que todos se inscrevam, né? Exato. E outra coisa legal é que, assim, no ano passado, 5% de toda a renda que a gente arrecadou com as inscrições foram para a Construid, que, não sei se você conhece, mas é uma ONG que constrói casas pelo Brasil. Não. Maravilhoso o trabalho deles. E a gente também queria muito que o Architecture... Tá. E a gente queria muito que o Architecture Awards contribuísse, além de forma indireta para a arquitetura, uma forma direta para a arquitetura social. Que legal, incrível. Então, a gente doou 5% de tudo para a Construid. E depois foi muito legal, porque o nosso time foi construir a casa. Botou a mão na massa. E aí, nesse ano, além dos 5%, vai ter uma categoria nova, que é de arquitetura social. E aí, 100% dos projetos dessa categoria vai ser doado para a Construid também. Que incrível. Isso é muito legal. Bom. E aí, uma outra novidade é que esse ano a gente inclui o grupo de categorias de design de produto. Design também, design de produto. Sim. E aí entraria produtos em geral, mobiliário, objetos. Tem algumas objetos, então vão ter algumas subcategorias ali. Então, e é isso, assim, tipo, vai ser muito legal. Muitas novidades para esse ano também. Que incrível, muito bom. E você também publica não só no perfil Architecture Hunter, mas também no seu pessoal, né? Sim. A gente vê você como uma atriz, uma atuante global também, visita feiras, né? Sim. Conta pra gente um pouco das últimas que você foi, então, falando até da BAU, né? Uma feira também específica da construção. O que você viu de mais novo, assim, que você achou super interessante? Olha, eu acho que a BAU foi a minha feira favorita, de feira. Feira favorita? Mais que Milão até? Olha, é muito difícil. São contextos diferentes, né? Tipo, Milão, falando de feira, não de semanas, criativas, de design. Tipo, falando do Salone. Exato. Porque, assim, o Salone é design, acho que é uma coisa linda, inspiradora. Mas, querendo ou não, a minha formação como arquiteta. Então, ver, tipo, sistemas, ver umas coisas assim, tipo... Putz, eu vi umas coisas muito fenomenais. Tipo, sei lá, eu gostei muito na BAU, gostei muito de uma área de sistemas de janelas, portas, esquadrias. E tinha uns vãos gigantes, umas tecnologias absurdas, assim. Então, assim, a BAU é um pouco, entre milhões de aspas, mais comercial, porque é o produto, tipo, e o Salone
tem muito do produto ambientado e é muito inspirador nesse sentido. Sim, o jeito mais italiano de fazer também, né? Exato. Mas a BAU é uma piração para arquiteto. E eu gostei muito porque tinha muita novidade sustentável. Tipo, eu fiquei assim, gente, quanta coisa, tipo, o mundo precisa saber disso. Tipo, que incrível. Então, assim, tinha muitas coisas legais, assim, de sustentabilidade mesmo, que eu vi, eu fiquei muito em choque, sabe? Bacana. Tipo, teve uma empresa, não lembro mais a origem dessa empresa, de onde exatamente eles eram, mas, sei lá, eles começaram, tipo, com plantação de uma espécie específica de árvores, que eles explicaram que é a árvore tipo, que cresce mais rápido no mundo. Não vou lembrar agora o nome, porque isso foi em janeiro. E aí eles criaram um sistema modular de construção de casa, tipo... Sim. Então, eles são vários tocos e é tudo por encaixe. Assim, nossa, foi tão legal, tipo, tinha muita coisa tecnológica, assim, sabe? Tipo, Legal. nossa, foi muito legal. Eu vi muita coisa, acho que de sustentabilidade, assim, de arquitetura que foi muito legal, sabe? Voltando um pouco nos sistemas de quadrias, né, que é um pouco do nosso universo aqui, você tem uma relação com marcas também, né? No caso, você pode citar a marca que foi, né? Você é convidada pela... Eu fui com a Chuco. Com a Chuco. Fui com a Chuco. A gente tava querendo ir... Eu tava querendo ir na BAU há mó tempão. Sim. E como ela é a cada 2 anos também, eu tava assim, tipo, esse ano ia ser um pouco complicado pela agenda ir. Mas eu falei, nossa, mas se eu não for nesse ano, é só 2027. Tipo, tem que esperar mais 2 anos. Então a Chuco deu um super apoio pra gente, pra eu poder ir também. Claro. Então, tipo, eles ofereceram estadias, tipo, convidaram a gente pra todos os eventos e tudo mais. E eles também, depois a gente foi visitar a fábrica da Chuco, que fica na Alemanha. Que legal. Então foi super legal. Então legal. A Chuco entrou como uma patrocinadora do, né? Sim. Um partner nessa parte. Sim, de certa forma. E vocês trabalham também com agora com empresas, né? Fazem parcerias, sim, né? Como é que funciona essa parte aqui no Brasil ou fora? Então, isso é uma pergunta muito legal, porque às vezes as pessoas veem muito o Architecture por fora e ficam, gente, como esses caras monetizam o Architecture Hunter? Porque a gente realmente faz de uma forma muito leve, muito sutil, assim. Sim. Muito única também. Ai, obrigada. Bem orgânica, eu diria. Então, a nossa premissa é não cobrar do arquiteto na divulgação do projeto. Tá. Então, na publicação do projeto. Então, certo. O arquiteto não nos contrata para fazer um vídeo sobre o projeto dele. Sim. Ele não nos contrata para a gente publicar o projeto no Instagram, tipo, as fotos. Porque a gente nunca quis comprometer a credibilidade da curadoria. Entendi. Então, a gente entende que se a gente recebesse do arquiteto para isso, em talvez no começo, mas a médio prazo, isso poderia ser essa visão da curadoria do Architecture Hunter, que é o nosso maior valor, assim, sim, poderia ficar comprometida, sabe? A credibilidade. Pesada, né? Pesada, por uma questão comercial, né? Por mais que a gente também levasse sempre muito a sério a curadoria, e a gente dissesse muitos nãos, poderia começar a ser questionado, sabe? Tipo, claro. Então, a gente falou, não vamos. Então, a forma que a gente tem de fazer parceria com as marcas e tudo mais é sempre de uma forma muito orgânica, comunicando os produtos que estão naquele projeto que a gente está publicando. Sim. Isso é legal e faz sentido para as marcas também, porque 70% do nosso público são arquitetos e designers, os profissionais, quem especifica. Então, dos dois lados, primeiro, a nossa audiência quer saber, eles querem saber o que os colegas estão especificando, porque eles querem fazer o melhor projeto possível, né? E do outro lado, quando a gente vai lá e faz um vídeo, tipo, presented by nome da marca, não sei, Chuco, tipo, aquele arquiteto que desenhou aquele projeto, ele genuinamente acredita naquele produto, claro, e ele especificou aquilo. Então, ele não está recebendo da Chuco para falar no Architecture Hunter que ele usa a marca. Sim. Ele realmente especifica aquela marca, tipo, genuíno. Então, acaba sendo de uma maneira muito orgânica, muito leve e como conteúdo mesmo, como informação, sabe? Tipo, é um serviço. Claro. Né? A gente compartilhar as novidades do mercado, as soluções e tudo. Então, acaba sendo assim. E assim, geralmente não, sempre, o arquiteto que a gente convida, ou quando eles me mandam
um projeto e a gente avalia se cabe pra gente gravar ou não, por exemplo, eles que mandam pra gente uma lista das marcas que estão ali especificadas e que faz sentido, porque às vezes acontece também de o arquiteto indicar uma marca, o cliente que lá da casa acaba esperando outra coisa. Sim. Então, ele que passa pra gente essa relação das marcas que ele confia. Então, todas as marcas que a gente comunica no Architecture Center é o que a nossa audiência realmente usa. Ah, que interessante. Então, tem um processo ali de olhar para, né, usar esses dados, né, esses dados que estão ali presentes, né, e entregar uma coisa verdadeira, única e com propósito. Essa não é a única forma, tipo, essa é a principal, mas a gente também faz cobertura, tipo, de feiras. Aqui a gente fez uma super participação na Revestir. A gente também faz muitos eventos, porque isso é uma coisa engraçada, assim, geralmente as mídias nasceram no físico e foram pro digital. A gente nasceu no digital e tá indo pro físico, então a gente tá cada vez mais fazendo eventos, promovendo uma troca dentro do mercado, sabe? Muitas coisas assim, mas o principal ainda é, assim, essa comunicação no digital sobre os produtos e tudo mais. Você nasceu no digital, né? E aí, falando um pouco de tecnologia, né, né, como essa ferramenta pode ajudar, né, os arquitetos ou as empresas, né, como você visita várias feiras também, então tem um repertório super interessante. Qual a sua visão sobre o papel da tecnologia, né, para as marcas, né, e para as novidades, né, para o seu público? O papel da tecnologia, você diz, tipo, eu digo assim, você comentou que viu muito aplicações, né, usando tecnologia como um diferencial, né? Você acha que isso ainda é uma das estratégias que as empresas podem usar, né? Além do design, isso que eu quero perguntar, né? Então, acho que isso pode ter acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre o conceito do projeto, né, e o que, além de ser viável tecnologicamente, que tem um custo também interessante, né? Sim. Então, isso é uma coisa legal, porque, inclusive, eu estava fazendo um talk nessa semana no Design Week, falando justamente isso, assim, sobre o papel da indústria com o designer e essa integração. E acho que, assim, muitas vezes vem da demanda do profissional e nesse diálogo com a indústria de comunicar, tipo, o que os clientes estão pedindo, o que eles estão sentindo falta de produto, de desenvolvimento no mercado, e a indústria ouvindo isso. E então desenvolvendo exato, com a sua inteligência interna mercadológica, de entender então como executar, como fazer. Então, acho que sim, tipo, existe muito, e acho que o mais importante é sempre ter essa troca, assim, esse bilateral, assim, sabe? Porque às vezes também porque isso é uma coisa também, uma coisa que eu acho muito legal, porque às vezes o arquiteto ele pode ter uma visão muito específica entre aspas, da sua própria bolha de clientes. E a indústria, ela, por conversar com diversos arquitetos diferentes, vai ouvir de uma maneira muito macro o que diferentes arquitetos e designers estão vendo. Então eu acho que essa troca é muito legal, porque tipo, é o arquiteto e o designer com essa visão, não é micro, mas não mais tão mais fechada, né? Ali, trazendo. E vocês, indústria, recebendo tudo isso, analisando, vendo o que acontece ali tipo, olha, não sei, tem 2 até falando isso e, 100 falando isso. Então, acho que vocês têm uma visão um pouco mais macro de filtrar esses pedidos e entender, isso aqui faz sentido. Tipo, acho que vocês, em questão de dados, vão ter uma coisa muito certeira, assim, sabe? Sim. Isso é uma coisa que a gente estava até conversando antes, né? O quanto a indústria, né? A gente, no caso, como Lafonte, a Sabloy, a gente está cada vez mais usando esse processo colaborativo de criação, né? Então a gente, obviamente, olha para dentro, porque é possível fazer, mas também olha para arquitetos, para especificadores, conversa com eles, sente a necessidade, né? Filtra também, que é super importante, né? E também colabora, né, com arquitetos e designers, né, super reconhecidos. E vocês é que detêm a tecnologia para saber o que é possível ou não. Claro, com certeza. Então acaba também unindo muito o micro, o macro, com vocês tendo, tipo, às vezes o arquiteto e designer fala, nossa, queria muito conseguir fazer algo assim. Tem como? E aí vocês, o lado de vocês, vêm para entender como fazer isso. Exatamente. Por exemplo, o que você estava mostrando agora da maçaneta que tem a borrachinha ali. A borrachinha, exato. Tipo, principalmente uma demanda. Uma demanda, exato.
E muitas vezes também o que é legal é que o arquiteto, ou o designer que está colaborando, ele puxa, né, ele provoca a indústria. Então ele fala, nossa, eu preciso disso aqui. Se virem. Se virem. E aí a gente tem que se virar, literalmente, né? Sim. O time de engenharia, de design, de desenvolvimento, para realmente chegar nessa, né, empacotar essa solução, né? Sim. E que muitas vezes a gente tem a felicidade de conseguir, né? E fala, nossa, que legal, e aí que surgem as inovações que com propósito, né? Com uma coisa realmente que faça a diferença no mercado, né? E falando, a gente tá com uma linha assinada aqui também, né? Por Giacomo Tomasi, Bárbara Dundes, tão lindas! Arthur Casas, Adoro. né? Do Arthur todas estão lindas, né? Do Arthur também tá super especial. Na sua visão, assim, qual a importância das indústrias apoiarem, né, e colaborarem com arquitetos, com designers, né, com essa linha assinada? Olha, eu também estava falando isso justamente nesse talk que eu te falei. Na verdade, foi um talk inteiramente sobre isso, a importância dessa colaboração entre mãos e máquinas, né? Então, eu acho que é justamente por essa troca, esse diálogo entre o macro e o micro, né? O arquiteto designer, ele é quem está em contato direto ali com o cliente, ou seja, com a demanda do usuário. Sim. Então, ele muitas vezes vai poder ter uma visão diferente, né? E eu acho também uma questão de trazer oportunidades diferentes. Eu acho que uma coisa muito legal é que a formação do arquiteto e do designer é tão ampla, então poder projetar em várias escalas e tudo mais é muito legal. E acho que uma das coisas mais importantes da indústria fazer isso é democratizar, disponibilizar o design para o maior número de pessoas, né? Porque se o designer fosse fazer a sua peça de uma maneira única, sozinha, entre aspas, para aquele projeto, o preço na ponta, quando chegar para a ponta final, é inviável. Então, quando se faz uma maior escala, isso se torna mais acessível. Acessível não quer dizer que é de graça, mas se torna mais acessível para mais pessoas, em diferentes graus, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa legal. E, assim, justamente nessa outra palestra, que foi na Greco, foi Design Week, não foi aqui na Revestir. Estava falando sobre alguns casos de produtos que foram desenhados para projetos específicos de arquitetos ao longo da história, e que depois, ou até já desde o início, intencionalmente, uma indústria veio e deu continuidade àquilo. Sim, escalou, né? Escalou. Tipo, por exemplo, o que você estava contando do Arthur Casas. Claro, que foi isso. Sim. Aí eu mostrei como exemplo a poltrona, a cadeira Barcelona do Mies van der Rohe, que foi feita para o pavilhão de Barcelona. Sim. E depois a Knoll continuou. Sim. Eu não sei, na verdade, tipo, se desde o início eles já fizeram pensando tipo, em fazer para a venda mesmo, sim, ou se foi uma coisa que depois eles resolveram escalar, não sei a ordem disso, sim, mas é um dos casos em que depois continuou e até hoje, tipo, ela é da Knoll. Uma mesa também, a mesa redonda do Niemeyer, que foi feita para a Casa das Canoas, que até hoje é a Etel que produz. Então tem muitas coisas assim legais, entendeu? Sim. Que, poxa, tipo, aquela peça linda, maravilhosa, tipo, que tem, às vezes, alguma coisa muito especial, sua ergonomia, tipo, a sua funcionalidade, e tinha sido feita para um projeto específico, você disponibiliza ela para o mercado. Democratizar, então, isso é muito legal, também, né? Exato. Isso a gente está fazendo, vocês podem conferir aqui no stand da La Fonte uns lançamentos e a linha do Arthur Casas, né, de puxadores e maçanetas, e que começou assim, a gente estava conversando nos bastidores aqui com a Amanda, né, que foi uma demanda para ele, né, ele queria construir um objeto, uma maçaneta, para o apartamento dele, e a gente chegou na conclusão, conversando com ele, que a gente poderia lançar isso no mercado, né, Sim. E está aqui, está sendo um tremendo sucesso, então isso é muito legal, o papel da indústria também, em democratizar esse design, né, porque a maçaneta pode ser talvez um objeto do Arthur Casas que a pessoa possa ter. Tem acessibilidade, sim. Exato. Então, acho que isso, né, esse papel da indústria, cada vez mais essa sinergia, né, com os arquitetos, designers, né, com os influencers também é super importante, né, para as marcas conseguirem se diferenciar. E Amanda, entrando agora no assunto da Revestir, né, você falou que está apoiando algumas marcas aqui, qual você acha que é diferente? Primeiro, o que você está achando da feira desse ano, né?
E se você enxerga uma diferença assim mais gritante em relação à feira do ano passado, a Revestir do ano passado. Então, isso é uma coisa bem legal, porque assim, todo ano tem lançamentos, todo ano as marcas é, ah, passam e investem muito tempo em trazer uma novidade Uhum. para o mercado, Sim. mas é claro que tem ano para ano que você sente que foi um pouco mais homogêneo de um ano para o outro, e outros que, putz, tem alguma coisa super diferente. Então, assim, eu acho que, por exemplo, sustentabilidade já está entre aspas batido, porque sempre se fala, mas eu não deixaria de citar isso como uma tendência nos produtos no Sim, Revestir, porque acho que a tendência é algo que está em crescente. E a sim, sustentabilidade está. Nem sim, todas as marcas, desde o início até agora, tipo, estão investindo na sustentabilidade. Tem muitas que estão, a maioria estão, mas nem todas estavam. Então tem, sim. cada ano a ano, tem mais marcas aderindo, ou marcas que já aderindo a mais produtos. Sim, ganhando já do força, portfólio. né? Então, ainda continua em ascensão essa intenção, né, Sim, de inserir cada vez mais a sim, sustentabilidade. Então, não deixaria de citar a tendência, por mais que seja sustentabilidade como tendência, por mais que seja meio batido. certo. Mas algo que nesse ano eu senti um pouco de diferença, que isso eu não, pelo menos do que eu visitei dos outros anos, eu não senti tanto, foi wellness, bem-estar. Senti muitas marcas olhando um pouco para isso, assim, tipo, realmente trazendo os seus produtos com um olhar para o bem-estar, como aplicar através do design um produto que promova o bem-estar para as pessoas. Posso citar nomes? Claro, Pode. claro. Então, por exemplo, eu vi tanto na Docol, uma Sim. banheira que eles fizeram com microbolhas, uma tecnologia absurda que eu nunca tinha visto. Não sabia que existia algo assim, que é realmente para o bem-estar, de uma limpeza profunda, uma coisa muito diferente, tipo, muito legal. E vi também na Kohler um chuveiro que eles fizeram com um massageador. Incrível, então, né? Duas marcas ali investindo no bem-estar, sabe? Além da sustentabilidade também. Claro. Então, assim, esse ano eu senti uma diferença um pouco nisso, assim. Que bacana. Isso, às vezes, eu acho que se conecta muito com o assunto que a gente falou há pouco, como a tecnologia pode ajudar, né, a você humanizar a tecnologia, né? Criar ela com propósito, né? Porque imagina, né, a complexidade que é esses sistemas, né, para você fazer, você tem que encapsular aquilo, né, com uma forma que seja com um bom design, funcional, né, atrativo, né, e novo também, então as pessoas têm que se acostumar com esse produto, né, com esse novo propósito. Então esse eu acho que é um dos papéis das empresas também na feira, né? E sabe que agora eu estava até refletindo, enquanto falava e enquanto te ouvia, que não sei se tem a ver ou não, pode ser que não, mas, por exemplo, acho que os selos de arquitetura e design, de premiações e tudo mais, eles acabam também incentivando, puxando o profissional e a indústria a focar em algum lado, alguma coisa. Que nem estava falando que às vezes o profissional puxa a indústria a desenvolver soluções novas. E eu acho que às vezes as premiações, os certificados, elas também ditam bastante, tipo, buscamos isso aqui. E assim, sustentabilidade, entre milhões de aspas, é uma coisa meio batida hoje, porque assim, já não é um diferencial, tem que ser. E talvez muito porque surgiram anos atrás esses selos, tipo o Green Building, todos esses selos de sustentabilidade, né? De produtos de arquitetura e tudo mais. E um selo que é mais recente, você já ouviu falar do Fitwel? Não vou falar. Que é justamente para arquiteturas que promovem o bem-estar. O bem-estar. E a pontuação do Fitwel é nisso. Tipo, acho que tem muitos poucos empreendimentos no Brasil que tem o Fitwel. Já o Green Building, LEED, tipo, tem vários. Mas é algo recente. Então, agora pensando, eu não sei se talvez, por ser algo mais recente, agora está repercutindo numa outra escala, que é a escala do produto. Porque está surgindo uma demanda da arquitetura, né, um pouco uma demanda mais macro, em ter produtos e coisas na arquitetura, em tudo, também focado no bem-estar, em arquitetura que promova o bem-estar das pessoas, além da sustentabilidade. Não sei, tipo, só
pensei aqui, numa Não, teoria. mas não, é uma eu teoria. acho que faz muito sentido, viu? Faz muito sentido. Que é bem mais recente isso. Até porque a gente vê um marco histórico, né, que mudou muito com a pandemia. Né? Então a pandemia fez a gente olhar para dentro, olhar para nós mesmos e para casa também. Né? Exatamente. Então, a gente estava falando com outras pessoas que vieram aqui no Talk da La Fonte, e muitas citaram isso, que durante a pandemia e pós, né, as pessoas começaram a olhar o entorno, né, se às vezes o escritório ficou pequeno, né, a casa já não atende mais, né, e tudo isso promoveu um movimento também do bem-estar, né, que você passou mais tempo em casa, que talvez acabe se desdobrando nessa questão do wellness, né, as pessoas estão prestando mais atenção e as marcas começaram a olhar mais para isso. Exato. Tão verdade é isso que, por exemplo, nunca se viu tanto investimento em escritórios corporativos. Sim. Antes era aquelas baias, a luz branca e dane-se. Dane-se. E hoje se fala em trazer o conforto, claro. Fazer os escritórios serem muito mais humanizados, com cara de lar para as pessoas, para ser um lugar agradável para as pessoas. Confortável. Sabe? Confortável. Então, acho que isso refletiu muito também, né? Sim, com certeza. Amanda, e olhando agora para o futuro, assim, o que você puder compartilhar também, né? O que você imagina, né, para você, Amanda, e para o Architecture Hunter, para o futuro, assim, os projetos que vocês querem fazer, né? As integrações que vocês querem, seja com marcas, com os arquitetos. Olha, tem uma coisa muito legal que a gente está pondo o nosso pezinho agora, que é o seguinte: a gente tem 3 pilares no Architecture Hunter, sempre tivemos. Inspirar, informar e entreter. E a gente sempre entendeu a importância de ter um pilar educar. Só que a gente sempre se julgou muito longe disso, de poder, porque é um pilar de muita responsabilidade. Sim. Só que a gente vê muito, tipo, o quanto é necessário estar nesse pilar também. Porque se a gente conversa com tanta gente mundialmente, a gente precisa ser uma fonte também de educação, não só de inspiração para os profissionais, em dar espaço, dar voz para quem está fazendo as coisas, poderem compartilhar as coisas de uma forma mais profunda. Sim. Porque... Então, o que eu quero dizer com isso? Tipo, por exemplo, sempre gosto de trazer esse exemplo. Alguns poucos anos atrás, em Bali, a Elora Hardy, que é uma designer canadense, mas que fica baseada lá, ela conseguiu pela primeira vez na história da arquitetura pôr de pé um tipo de estrutura arquitetônica que sempre se tiveram muitos estudos e só ela conseguiu fazer isso com estrutura de bambu. Porque o pai dela já tinha um escritório que estuda bambu há muito tempo. Então, assim, a tradição desse escritório e estudo, conhecimento pelo bambu é muito grande. Ela tinha um repertório já. Repertório familiar, assim. E ela conseguiu. E a gente fez uma pequena entrevista com ela, contando e tudo mais. Só que, tipo, a gente pensa, mas na verdade a gente tinha que explicar como fazerem isso. Para isso, que ela descobriu ali em Bali, poder ser repercutido aqui no Brasil, outras pessoas poderem desenhar isso, tipo, pelo mundo, porque, pô, o bambu, que é algo tão sustentável, tão, sabe? Claro. E tão disponível em muitas partes do mundo, precisa ser incentivado mais isso, sabe? Então... o nosso papel, quando a gente fala trazer o pilar de educação no Architecture Hunter, é de aprofundar ainda mais o que os arquitetos estão fazendo no mundo afora, para que o conhecimento ele seja mais pulverizado, além da inspiração e da formação. Perfeito. E a gente usa muito o entretenimento como meio. Sim. Então, assim, a gente gosta muito de trazer de uma forma didática, leve, não tipo, que saco, entendeu? Então, o nosso pilar de entretenimento é muito o meio que a gente faz tudo. Sim. Mas, enfim, o pilar da educação é o que a gente quer muito entrar, porque a gente entende que é mais que uma vontade, uma responsabilidade nossa dar espaço para arquitetos poderem contar como estão executando suas coisas, suas descobertas, sabe? Sei. E a gente entrou nisso, literalmente mês passado, em fevereiro. Nossa, por um segundo eu pensei que a gente ia entrar em fevereiro, a gente tá em março. Então, realmente, mês passado. É que passou tão rápido, né, esse ano. Nossa, parece que é tudo mês... Nossa, tô perdida. Mas a gente... Uma pequena iniciativa nossa foram nossos webinários gratuitos. Webinários digitais é redundante, mas... Gratuitos. Os webinários gratuitos. A gente deu um início a esse projeto com uma semana de webinars,
que cada dia teve um tema específico, então sustentabilidade, o outro foi, enfim, cada dia teve um tema e a gente chamou arquitetos. Sempre, todos esses dias tiveram 2 momentos, né? Um arquiteto A, um arquiteto B, apresentando algum case que tem a ver com aquilo. E era mais profundo, era tipo 40 minutos do arquiteto explicando algum projeto, alguma coisa. Então, teve uma coisa muito legal que a gente trouxe uma arquiteta falando sobre o lado muito mais tipo de gestão do escritório. Então, assim, isso foi o nosso pezinho ali nesse pilar da educação, tipo, compartilhando o nosso holofote nesses escritórios para compartilharem essa informação com o mundo. E foi muito legal. Incrível. E aí isso agora virou um projeto mensal do Architecture Hunter. Não é, tipo assim, 2 sextas-feiras no mês vai ter um webinar. Um webinar, E a intenção é que isso também fique disponibilizado na nossa plataforma e tudo mais. Mas é um pouco isso, assim. Acho que nos próximos passos as pessoas vão poder ver muito o Architecture Hunter entrando um pouco nesse plano educacional de dar espaço aos arquitetos mundo afora a trazerem um pouco dos seus estudos, do que estão fazendo nos seus escritórios. Perfeito, muito bom. Belo trabalho, parabéns. Obrigada. E o seu público também, né, como você disse, são de arquitetos, né? Ou são também arquitetos, designers, né, pessoas em geral, e também acredito que o final e estudantes ou arquitetos em começo de carreira. Né? Eu queria muito saber de cor esses números eu não consigo decorar, mas a maior parte do nosso público é tipo de 35 a 40, não, 25, a maior parte, acho que assim, 40% é de 25 a 34. Certo. E aí, tipo, 20 e tantos por cento é de 35 a 44, tipo, alguma coisa assim. Então, então já é um público, talvez, ou começo de carreira ou já no mercado. Exato. É dos seus 25 aos 45. Tem muita gente também. Aí a gente tem de 45 a 55, tanto quanto estudantes, que estão ali nos seus... não lembro agora as estatísticas, mas é em torno disso. Então, são mais formados no começo ali das suas carreiras. Não, mas bem estabilizados também, não. Sim. Já com 40 anos já está no mercado há um bom tempo. Sim. Mas então é um pouco isso, essa é a nossa audiência. Só que assim, como os números são muito grandes, quando a gente fala de porcentagem, tipo, parece às vezes que a coisa é pouca, mas quando a gente põe nos números, percebe que é muito. Então, quando a gente diz que o Architecture Hunter tem 70% de arquitetos e designers, que são os profissionais, ou seja, 30% que parece pouco é o cliente final, são os entusiastas da arquitetura e design, Sim. Só que 30% de 3 milhões é tipo... É 1 milhão de pessoas. Então, isso também pra gente é um número muito importante, porque o nosso propósito de valorizar a arquitetura, de fazer as pessoas entenderem a importância da arquitetura, muito se dá ao conversar com esse público justamente que não atua na arquitetura e no design, e talvez é o público que mais precisa saber a importância da arquitetura e design, porque o arquiteto designer sabe a importância. Precisa ser educado, né? Precisa, exato. Legal. Então, mesmo assim, tipo, é um público em números bem expressivo, de pessoas que não estão na área e que se entusiasmam e entendem cada vez mais a importância da arquitetura e design. Eu perguntei isso porque eu queria que você, né, desse uma dica ou apontasse um caminho, né, para sua audiência um pouco também, mas eu imagino que muitas pessoas, escritórios e arquitetos queiram entrar, né, terem a honra de serem publicados no Architecture Hunter, né? Se você pudesse dar apontar um caminho ou uma dica para as pessoas de como esses escritórios ou arquitetos podem se diferenciar, o que você diria? Nossa, essa pergunta é de milhões. Ela é muito difícil, porque eu não acredito muito que tem um caminho único, sabe? Porque assim, na verdade, eu acho que eu estava também ontem fazendo um talk que falava um pouco sobre isso, sobre você com certeza já deve ter percebido, ter tido conversas com pessoas, com profissionais, falando, nossa, parece que a arquitetura está ficando homogênea mundialmente, está tudo muito igual, né? Até pela globalização, pelas mesmas referências, Exato, todo mundo bebe das mesmas fontes.
Só que também eu acho que é um pouco, isso também pode ser consequência de uma formularização das coisas, de fórmulas mesmo, Sim. sabe? Padronização. Então, das pessoas acharem que tem os tem que, né? Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tipo, eu odeio falar os tem que, porque eu acho que justamente é isso que faz as coisas ficarem muito iguais e não autênticas. Então, eu acho que os projetos, os profissionais que se destacam são justamente os que têm capacidade de escutar todos os você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é bom, isso é ruim, tipo, todas as regras. Sim. Fala, putz, mas tendo um pensamento crítico, posso até achar interessante no trabalho do outro, mas não é meu, tipo, e criar o seu próprio, manter a sua autenticidade, sabe? E ousar, assim, sabe? Às vezes, tipo, sei lá, acho que as pessoas também ouvem muito o que os outros pensam, o que os colegas pensam e tudo mais, e a opinião alheia, para formar a sua própria. E às vezes não é a sua própria, às vezes você tá só se moldando ali naquilo que... A partir de referências externas, né? Exato. Então, eu acho que às vezes, sei lá, tipo, você pode admirar muito o trabalho de uma pessoa e ter um pensamento crítico sobre aquele trabalho, tipo, isso aqui eu não gostei, isso aqui é importante, isso aqui não. Ou, putz, no geral, não curto tanto o trabalho desse profissional, mas isso aqui foi muito legal. Eu acho que é saber olhar, saber extrair todas as coisas que podem ser potenciais em referências, assim, sabe? Expandir suas referências e tudo mais, tipo, pra criar sua autenticidade, assim, sabe? Incrível. Porque, de fato, assim, acho que as coisas estão ficando muito parecidas, mas se todo mundo tá sempre seguindo as mesmas normas, as mesmas regras, isso vai continuar acontecendo, sabe? Eu acho que o mais difícil, assim, é, tipo, ter essa autenticidade, mas eu acho que não é impossível. Acho que não é Perfeito, impossível. muito bom. Acho que para quem soube, né, entendeu e escutou essa mensagem, eu acho que tem muito valor também, né, porque as pessoas precisam, né, elas gostam de escutar pessoas que influenciam, né, como você, e eu acho que foi muito bacana que você trouxe aqui também. Amanda, mas agora relacionado a como as pessoas podem acessar, né, Architecture Hunter, tem mais algum... Tem um site que vocês... Sim. Que você falou, que é o Architecture Hunter também. Architecture.com. Tem mais algum canal? São esses mesmos? Tem o YouTube. Mas também, assim, tudo que sai no YouTube sai na nossa plataforma. Na plataforma é uma maneira mais completa, porque são vídeo-artigos. No YouTube tem os vídeos. Sim. E no site tem os artigos sobre esses vídeos, que sempre traz uma visão complementar ao que foi tratado no vídeo. Sim. E os desenhos técnicos, as fotografias. Então, tem esses canais. E digitar em vários canais também. Tem no Pinterest, no LinkedIn e tudo mais. Mas acho que no TikTok. Mas acho que a nossa maior concentração de energia, digamos assim, é o YouTube, é o Instagram, é o site. TikTok também. TikTok também? Que legal. Mas acho que Pinterest também tá bem legal. Mas são esses... a gente tá bem multiplataforma. Multicanal também, né? Muito bom. Pessoal, tenho certeza que vocês adoraram o papo, assim como eu, né? Hoje a gente está muito feliz, é uma honra fechar o LaFonte Talks, né, com essa presença, né, super especial da Amanda. Então, Amanda, obrigado, de verdade. Foi um prazer te receber aqui. Muito legal. E é isso, pessoal. Nos acompanhe então nas redes sociais e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.